O Cláudio, segunda-feira aqui no cenário político aqui em São Paulo, e é interessante acompanhar, né, Cláudio, depois de tanta coisa que a gente viveu aqui no cenário político em São Paulo, com aquele vai não vai de João Dória na última quinta-feira, e aí sai não sai o Rodrigo Garcia como candidato à reeleição aqui pelo governo de São Paulo, no cargo ou fora do cargo, enfim, naquela bagunça danada da última quinta-feira. Mas é um quadro interessante para a gente analisar daqui para frente, porque aos poucos este cenário de São Paulo vai se consolidando, a gente consegue ter uma ideia melhor, né? Exatamente. O Instituto Paraná Pesquisa divulgou hoje, em primeira mão, no jornal Gente, né, da Rádio Bandeirantes, essa rodada de pesquisas, que é a primeira depois de toda aquela confusão da semana passada, troca-troca de partidos, etc. e tal, e definição de candidaturas, né? E, Cris, essa pesquisa do Paraná tem uma coisa muito curiosa. Ela traz boas notícias para todo mundo, viu? Tem para todo gosto. Por exemplo, é boa pesquisa para Fernando Haddad. Na pesquisa estimulada, ele lidera com folga a intenção de votos para o governo de São Paulo. Na pesquisa espontânea, que é quando o cidadão manifesta já qual é o candidato em quem vai votar sem consultar nenhuma lista de candidatos, aquele disco, né, uma cartolina redonda assim com os nomes dos candidatos, sem pescar nenhum nome, sem recorrer a uma pesca, né, como se diz, ele diz logo, vou votar em fulano de tal. Quem lidera essa pesquisa é o ex-ministro Tarcísio Freitas, né? Ele tem lá 5,4% das intenções de voto, seguido de exatamente Fernando Haddad com 3,5% e depois Márcio França. Na pesquisa, como eu disse, na pesquisa estimulada, dá o Haddad à frente. Ou seja, é bom para os dois, né? Tanto a espontânea é bom para um, que é o caso do Tarcísio Freitas, e na estimulada é bom para o candidato petista. Se você for verificar, por exemplo, nessa pesquisa espontânea, o candidato do PSDB, né, da situação ao governo do estado de São Paulo, o atual governador Rodrigo Garcia, tem só 0,3% de intenção de votos, né, dos paulistas. Qual é a boa notícia para ele? É que 87,1% espontaneamente declararam não ter candidato a governador. Portanto, tem aí um caminho imenso pela frente, uma possibilidade imensa de crescimento de candidaturas como a de Rodrigo Garcia. Eu não sei se o suficiente para ele garantir um protagonismo maior, no qual eu particularmente acredito. Não se deve subestimar a força do PSDB no estado de São Paulo. E também é boa notícia para o próprio Tarcísio Freitas, porque afinal de contas ele é um ilustre desconhecido praticamente. Apesar de ser um ilustre desconhecido, está lá. Está em terceiro na estimulada, com 12,7% nas intenções de voto, muito pertinho, quase empate técnico com Márcio França, que já foi governador do estado, já foi vice-governador do estado, é político tradicional do estado, e no entanto não consegue registrar uma intenção de votos que faça jus a isso, né? A má notícia para os dois primeiros, para Haddad e para Márcio França, é que os dois já são muito conhecidos, um foi governador, o outro foi prefeito, etc. E estão ali numa posição que faz jus a esse grau de conhecimento. Os outros estão numa posição, sobretudo o Tarcísio Freitas, uma posição muito boa para quem não é conhecido, né? Então, todos têm boas razões para falar bem dessa pesquisa de intenção de votos para o governo do estado de São Paulo. Por exemplo, a deputada Renata Abreu, que é deputada federal por São Paulo, presidente nacional do Podemos, aparece em quarto lugar na estimulada, com 4,6% das intenções de voto. É um belo desempenho. É um desempenho muito mais significativo, por exemplo, do que o próprio governador Rodrigo Garcia, né? Então, assim, é preciso pegar essas pesquisas e ficar observando os seus diversos aspectos, né? Um dos aspectos interessantes desse mesmo levantamento, porque aí o Paraná Pesquisa também perguntou aos paulistas não apenas a intenção de votos para o governo, mas também para o Senado. E aí o Datena mata a pau, né? Ele está com uma liderança absoluta. Qual é a grande vantagem do candidato Datena ao Senado Federal? É que se ele mantiver essa vantagem, se ele se mantiver em primeiro lugar nas pesquisas, ele será eleito, porque no Senado, embora seja uma eleição majoritária, não há segundo turno.
é eleito aquele mais votado. É o caso, por enquanto, segundo as pesquisas, seria o caso hoje de José Luiz da Atena. E aí a gente observa também outros levantamentos que foram feitos, por exemplo, para a presidência da República. E mostra que Jair Bolsonaro e Lula estão empatados, né? Quando você vai na pesquisa espontânea, estão rigorosamente empatados. Quando vai para a estimulada, a diferença ali de 3 pontos, coloca os dois ali, portanto, em empate técnico, que também é bom para o atual presidente da República. O Lula já teve uma vantagem maior em relação a Bolsonaro na pesquisa anterior, que foi feita em dezembro. E agora estão empatados, portanto, mostra esse crescimento do presidente ou queda do seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva. A única figura que ficou mal na foto nessa pesquisa, infelizmente, é a figura do ex-governador João Dória. Quando se pergunta se o eleitor de São Paulo, cidadão, né, em idade de votar, se ele aprova ou desaprova o governo de João Dória, aí mais de 61% dos paulistas desaprovam a administração do ex-governador. Se pergunta sobre Jair Bolsonaro, a desaprovação é menor, 55%. Portanto, são questões assim que a gente observa, né, que essa pesquisa mostra que tem boas notícias para todo mundo. E nesse caso aí, nessa comparação, a boa notícia é para o presidente da República, né, para o atual presidente da República. Mas vamos ver o que é que vai dar, porque agora pesquisa vai acontecer todo santo dia.